Você sabe o que causou a crise dos subprimes? Também foi culpa do capitalismo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Conhecida também como a crise dos subprimes, a crise de 2008 é considerada a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Foi o evento financeiro mais importante do século. Levou um banco centenário à falência, quebrou vários países europeus, como a Grécia e a Islândia, e afundou a economia mais sólida do mundo, os Estados Unidos da América. Mas, afinal, teria o capitalismo causado tamanho desastre novamente? Para explicar isso, é necessário que retornemos a 1929, quando eclodiu a Grande Depressão Americana. Resumidamente, a infame crise de 1929 só foi possível graças ao sistema fraudulento de reservas fracionárias e à injeção inflacionária e desenfreada de crédito na economia americana. Uma depressão nada mais é do que um reajuste de preços que foram inflados durante o período de alta, ou boom, de uma economia. As depressões econômicas sempre existirão e são intrínsecas ao processo de mercado. Por outro lado, uma crise só é possível através do intervencionismo estatal, que prejudica o readequamento das condições de mercado numa depressão, agravando as condições que a antecederam. No caso da crise de 1929, o Federal Reserve, ou Fed, facilitou o crédito à população por pouco menos de uma década e trabalhou para desvalorizar o dólar frente à libra esterlina. Isso tudo foi justificado na época pela dificuldade econômica que a Europa estava enfrentando no pós-guerra. O crédito fácil proporcionado pelo Fed fez com que a qualidade dos investimentos dentro da economia piorassem cada vez mais, e a Terça-feira Negra nada mais foi do que a constatação das condições insolventes que o Banco Central levou à economia americana. Caso tenha interesse neste assunto, o Visão Libertária analisou há pouco tempo as condições deste evento que marcou o século XX. O link do vídeo está na descrição. Na época da crise de 1929, o padrão ouro verdadeiro ainda estava em vigor nos Estados Unidos. Evidentemente, isso não quer dizer que as pessoas carregassem moedas de ouro para cá e para lá. O padrão ouro foi por muito tempo o mecanismo econômico que protegeu a poupança da população do ímpeto inflacionário dos governos do mundo todo. Naqueles tempos, toda moeda que circulava na economia possuía lastro em ouro. Assim, um cidadão poderia conferir o valor da moeda que circulava em suas mãos em determinado metal, como o ouro e a prata. No entanto, quase todos os políticos do mundo odiavam o padrão ouro, pois não era possível subsidiar os seus projetos demagógicos através da impressão de moeda nova. Nesse sentido, até a década de 1930, quase todos os países do mundo tinham aberto mão do padrão ouro original. Dessa forma, os Estados Unidos e a Inglaterra mantiveram suas moedas com a solidez metálica e os outros países usavam o dólar como referência de valor. Em poucas palavras, o dólar e a libra tinham lastro em ouro e as outras moedas tinham lastro em dólar. Isso perdurou até a década de 1970, quando um discurso mudaria as nossas vidas para sempre. Em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, então presidente americano e integrante do Partido Republicano, decidiu por conta própria e sem aviso prévio acabar com o padrão ouro. Não há dúvidas de que o padrão ouro não era mais o mesmo de 50 anos antes, mas, ainda assim, era um mecanismo de freio inflacionário. Desde a abolição do padrão ouro, a curva da inflação americana subiu exponencialmente. Como agravante, antes da decisão de Nixon, o Congresso americano já tinha dado ao presidente a prerrogativa de impor salários e congelar preços para tentar combater a inflação. Infelizmente, o laissez-faire americano estava começando a dar espaço ao dirigismo e ao intervencionismo socialista. Obviamente, após o fracasso desse plano e outros escândalos, Nixon renunciou à presidência americana em agosto de 1974. Depois da abolição do padrão ouro, várias outras crises econômicas antecederam a crise dos subprimes de 2008. Por exemplo, houve a crise de energia, recessão sentida na Bolsa Americana em 1983. Na década seguinte, houve a crise dos países asiáticos de 1997, que eclodiu no sudeste e oriente do continente. E, por fim, a bolha das empresas.com, que foi um reajuste vertiginoso no preço de várias empresas de tecnologia listadas na Bolsa Americana no início do século. No entanto, nenhum desses eventos financeiros se aproxima do que ainda estava por vir e que reuniria características das crises anteriores, como crédito fácil, inflação e subsídio impulsionados pela intervenção estatal na economia.
Antes de entrarmos diretamente na crise, é fundamental explicarmos o que é um subprime. Em poucas palavras, são hipotecas de nível maior de risco e, consequentemente, pagam maiores taxas, geralmente. Esses títulos hipotecários de alto risco começaram a ser emitidos no começo dos anos 2000, quando as taxas de juros americanas estavam baixas e, mais uma vez, havia uma forte injeção de crédito na economia. Retomando o panorama na época, era um país ainda moralmente fragilizado com os ataques do 11 de setembro e que havia entrado em guerra contra o Iraque. Além disso, a bolha da internet tinha estourado 3 anos antes e logo em 2001, inúmeras empresas digitais anteriormente supervalorizadas tinham quebrado ou estavam em processo de venda. Evidentemente, não parecia ser o melhor dos cenários, mas, para reverter essa desconfiança, o Federal Reserve injetava cada vez mais liquidez e crédito na economia americana. Esse roteiro, que já tinha acontecido na década de 1920, estava se repetindo 80 anos depois, e sem os freios do padrão ouro. Assim, com essa abundância de crédito no mercado, não havia mais filtro nenhum para as pessoas adquirirem imóveis. Nesse sentido, pessoas que claramente não tinham condições de arcar com o financiamento de uma casa estavam comprando 2, 3 ou até 5 imóveis de uma vez. E isso ocorreu de maneira sistemática. Os bancos, que contavam com o apoio do Fed por trás, concederam empréstimos hipotecários de uma maneira jamais antes vista. No entanto, para mitigar o risco de insolvência, as instituições financeiras faziam a securitização desses contratos hipotecários e vendiam os títulos no mercado. Dessa forma, os bancos antecipavam os seus ganhos e repassavam o risco para investidores mais arrojados. Essa situação foi perfeitamente representada pelo filme A Grande Aposta, de 2015. Com o boom artificialmente inflado pelo Federal Reserve, começaram a surgir cada vez mais derivativos desses títulos subprimes, os CDS, Credit Default Swap, e os CDO, Collateralized Debt Obligation, que eram instrumentos para alavancar os ganhos no mercado. Os títulos subprimes eram reconhecidamente mais arriscados e, por isso, contavam com um sistema um pouco mais sofisticado para mitigar os riscos de inadimplência, e isso era de conhecimento do mercado. O verdadeiro problema foi quando as pessoas foram parando exponencialmente de honrar as suas dívidas hipotecárias, e o mercado continuava precificando esses títulos normalmente. Para piorar, as agências de rating, responsáveis por dar classificações de risco aos ativos financeiros, não reconheciam propositalmente o quão podre esses títulos estavam se tornando. Essa situação se estendeu por vários anos e o resultado não poderia ser diferente. Em 2008, ocorreu o desastre. A economia americana quebrou. A primeira grande quebra foi o banco de investimentos Bear Stearns, que foi rapidamente adquirido pelo JP Morgan. O Freddie Mac e a Fannie Mae também estavam prestes a quebrar, mas o governo injetou 200 bilhões de dólares para socorrê-los. Pouco depois, o Merrill Lynch foi comprado pelo Bank of America por um preço muito baixo. Diferentemente dos seus concorrentes, o gigante centenário Lehman Brothers não foi socorrido pelo Estado e foi à falência, deixando milhões de desempregados. Nesse momento, ficou mais claro do que nunca que o Estado estava decidindo quem quebrava ou não. E o que foi feito para a retomada econômica? Em uma crise de tamanha magnitude, não há milagre a ser feito para uma recuperação imediata, mas, a médio prazo, certas medidas poderiam revitalizar a economia global. Por exemplo, a abertura econômica, flexibilizando as legislações trabalhistas, permitiria que os agentes econômicos trocassem mais rapidamente de atividade, assim que percebessem que estavam em um setor altamente inflado. Por sua vez, o governo deveria diminuir os impostos, a dívida nacional e os gastos públicos, que devem ser encarados como mais daquilo que causou a crise: os maus investimentos. No entanto, os governos nacionais fizeram o extremo oposto, aumentando esses 3 componentes. Obviamente, a retomada foi muito mais lenta do que poderia ter sido, assim como na Grande Depressão Americana, que ocorreu 80 anos antes. Assim como em 1929, o principal elemento da crise dos subprimes foi o crédito barato no mercado. Isso só é possível através do sistema de reservas fracionárias, que dá ao sistema bancário o poder de criar dinheiro e inflacionar a economia. Com isso, os ciclos econômicos ficam muito mais instáveis, imprevisíveis e acentuados.
Logicamente, os booms serão inflados e as depressões se tornarão crises catastróficas. Seu sistema de reservas fracionárias já é mau por natureza, a falta do freio do padrão ouro o transforma numa máquina de crises financeiras. E a matemática é simples. O dano para a sociedade é diretamente proporcional ao poder do Estado de intervir nessa máquina e usá-la ao seu favor. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!